Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma videoaula. Continuando nosso estudo de vertebrados, hoje falaremos sobre os répteis. A conquista definitiva do ambiente terrestre, que é a independência da água para se reproduzir, ocorreu há cerca de 290 milhões de anos e envolveu a presença de características importantes como o ovo com a casca dura, que protege o embrião contra a dessecação e choques mecânicos. Esse tipo de ovo contém reservas de água e nutrientes utilizadas pelo embrião durante o seu desenvolvimento. A pele da maioria é revestida por escamas ou placas córneas que evitam a perda de água, principalmente por causa da proteína queratina. Respiram por um par de pulmões mais complexos que os dos anfíbios, pois apresentam maior superfície para trocas gasosas, possibilitando maior eficiência na respiração. São ectotérmicos, ou seja, obtêm de uma fonte externa o calor para elevar a sua temperatura corporal, assim como os peixes e os anfíbios. Na maioria, o coração possui 3 cavidades, com 2 átrios e um ventrículo parcialmente dividido. O coração do grupo dos crocodilianos, no entanto, tem 4 cavidades separadas, pois o ventrículo se dividiu completamente. A alimentação é variada, constituída de plantas, no caso de alguns lagartos e tartarugas, e de animais. A maioria é ovípara e a fecundação é interna. O grupo dos quelônios são as tartarugas, os cágados e os jabutis. A característica mais marcante desse grupo é a presença de uma carapaça dura, constituída por placas ósseas em volta do tronco. Essa carapaça funciona como uma proteção contra predadores. Há espécies terrestres, como os jabutis, e aquáticas, como as tartarugas marinhas, que apresentam os 4 membros modificados em nadadeiras. Alguns animais desse grupo, como os cágados, habitam tanto o ambiente terrestre quanto o aquático de água doce. Por isso, apresentam membranas entre os dedos para facilitar a natação. O grupo dos crocodilianos são os jacarés, os crocodilos e os gaviais. Caracterizam-se por seu focinho alongado, dentes afiados e corpo recoberto de placas córneas, formando uma couraça resistente. Os lagartos, as lagartixas, as serpentes e as anfisbenas são representantes do grupo dos répteis escamados. Eles têm em comum um corpo alongado e revestido de escamas. A maioria dos lagartos tem 4 patas e vive no solo, mas há também aqueles que vivem em árvores. As anfisbenas, por sua vez, são exclusivamente ápodes, não possuem membros locomotores. Apresentam hábito escavador e cabeça pouco diferenciada da cauda, por isso são conhecidas como cobra de 2 cabeças. As serpentes também são ápodes, embora algumas tenham estruturas vestigiais que indicam a presença evolutiva de membros posteriores. Outra característica desse grupo é a realização de trocas de pele ao longo da vida. Um conceito muito importante que vocês precisam diferenciar é animais venenosos de animais peçonhentos.
Os animais venenosos são aqueles que produzem toxinas, o veneno, mas não apresentam estruturas para inoculá-las em suas vítimas. Ou seja, dependem do contato físico para que essas toxinas sejam liberadas. Esse é o caso de alguns sapos, rãs e peixes, como já vimos. Já animais peçonhentos são aqueles capazes de inocular as toxinas. Esses animais possuem estruturas especializadas na introdução da peçonha no organismo da vítima. Esse é o caso de algumas serpentes, que têm dentes ligados a glândulas de peçonha. Embora a maioria das serpentes seja inofensiva para os seres humanos, algumas espécies merecem atenção especial. A cascavel, a jararaca, a coral e a surucucu, por exemplo, são consideradas as serpentes peçonhentas que mais causam acidentes no Brasil. O veneno inoculado por elas pode causar efeitos graves sobre o sistema nervoso ou necrosar o local da picada. O tratamento em casos de acidente com uma serpente peçonhenta envolve a administração de soro antiofídico. Como o soro tem ação específica, é bom levar com o paciente, sempre que possível e for seguro, a serpente que o picou, para que seja realizada a sua identificação. Para evitar acidentes com elas, deve-se sempre andar com botas de cano longo nos locais em que o mato impede a visão de onde pisamos. Espero que vocês tenham gostado. Voltem aqui sempre que tiverem dúvidas. Nos vemos em breve.